E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Vamos continuar os estudos da Lei Complementar número 6 de 77. Hoje nós estudaremos os artigos 127 ao 130. Falaremos sobre deveres, sobre proibições, sobre os aspectos de disponibilidade que vão atingir os membros da Defensoria Pública do Estado do Rio. E você já adquiriu o nosso curso de 150 questões comentadas, inéditas, sobre a legislação institucional? Não? Nesta reta final é primordial revisar com questões. Vamos então ao artigo 127. Ele diz assim: será colocado em disponibilidade o membro da Defensoria Pública cujo cargo seja extinto e o que se encontrar nas situações previstas pelo artigo 73. O artigo 73 da Lei Complementar eu trouxe para vocês aqui. Então nós temos, se o cargo estiver extinto, esse reintegrado será posto em disponibilidade e se no exame médico for considerado incapaz, o reintegrado será aposentado com proventos a que teria direito se passasse a inatividade após efetivada a reintegração. Então, o membro da Defensoria Pública, ele será colocado em disponibilidade nessa hipótese, em caso do cargo ser extinto e nessas outras situações. 128. Aos membros da Defensoria Pública que passarem a disponibilidade, aplica-se o disposto no artigo 126. Então, veja, posto em disponibilidade pediu para que nós remetemos ao artigo 126, que diz: para efeito de aposentadoria, computar-se-á o tempo de serviço militar, pela metade o tempo de serviço em estágio forense e o tempo de serviço público nos casos previstos em lei. Então, nós podemos observar aqui que esse tempo em disponibilidade entraria aqui no inciso 3, porque, veja, ele está em disponibilidade, mas aquele tempo contaria para ele, com certeza, para efeito de aposentadoria, certo? 129. Os membros da Defensoria Pública devem ter irrepreensível procedimento na vida pública e particular. A conduta dos membros da Defensoria Pública, ela deve ser pautada por questões lícitas, mas não só na vida pública, também na vida particular, porque é óbvio que isso impactaria a vida pública. Pugnando pelo prestígio da justiça, valendo pela dignidade de suas funções e respeitando a dos magistrados, a dos membros do Ministério Público e a dos advogados. Então perceba que toda a conduta dos membros da Defensoria Pública precisam ser pautadas por essa licitude, certo? Nós temos alguns deveres que serão aplicáveis aos membros da Defensoria Pública. Quais são esses deveres? Primeiro, comparecer diariamente no horário normal do expediente à sede do órgão onde ele exerce as funções, exercendo então os atos de ofício. Isso aqui é óbvio, né? Ele está ali para trabalhar, tem que trabalhar. Desempenhar com zelo e presteza, dentro dos prazos, os serviços a seu cargo e os que na forma da lei lhes forem atribuídos pelo defensor público. Então, além de comparecer diariamente, ele precisa cumprir com o que foi proposto pelo defensor público geral. Respeitar as partes e tratá-las com urbanidade, com respeito. Zelar pela regularidade dos feitos em que funcionarem e, de modo especial, observando sempre os prazos legais. Observar sigilo funcional quanto à matéria dos procedimentos em que atuar e, especialmente, nos que transitam em segredo de justiça. Então, para aquelas matérias que exigem sigilo, o sigilo precisa ser garantido. Velar pela boa aplicação dos bens confiados à sua guarda. Então, aquilo que foi confiado ao membro da Defensoria para que ele guarde, ele precisa guardar, né? Ele precisa que essa guarda seja feita de forma efetiva. Representar ao defensor público geral sobre irregularidades que afetem o bom desempenho das suas atribuições. Então, se ele viu algo irregular, ele não pode ficar omisso. Ele precisa representar, comunicar sobre essas irregularidades. Apresentar à Corregedoria Geral da Defensoria Pública um relatório das suas atividades,
com dados estatísticos de atendimentos e, se for o caso, sugerir providências tendentes à melhoria dos serviços da Defensoria Pública no âmbito de sua atuação. Então, é importante que seja apresentada à Corregedoria Geral um relatório para mostrar como que a Defensoria Pública está nos seus atendimentos, precisa sugerir melhorias para os processos e prestar as informações solicitadas pelos órgãos da administração superior da Defensoria Pública, ok? Esses são os deveres. Agora, o que nós podemos complementar? Os membros da Defensoria Pública não estão sujeitos a ponto, ou seja, aquele ponto que tem no trabalho. Essa é a previsão da lei complementar, para registrar a sua presença. Mas o Defensor Público Geral poderá, quando necessário, estabelecer normas para a comprovação do comparecimento, né? Então, pode ser exigido pelo Defensor Público Geral dispositivos que comprovem o comparecimento do Defensor Público. Recomenda-se aos membros residirem na sede do juízo onde tiverem lotação, valendo a fixação de residência como critério de promoção na carreira por merecimento. Claro, quanto mais próximo ele estiver da sede do juízo, mais é possível ter esse contato melhor com a comunidade, né? Então, essa aproximação ela é fundamental. Inclusive, pode servir como critério para promoção por merecimento. O artigo 130, ele vai trazer para nós vedações aplicáveis aos membros. Primeira vedação, exercer como advogado constituído a advocacia nos órgãos judiciários junto aos quais estejam em exercício. Então, é vedado o exercício da advocacia nos órgãos judiciários. Prestar serviços profissionais como advogado constituído nos feitos em que a parte contrária seja patrocinada pela Defensoria Pública. Fica meio ilógico. Olha, eu estou prestando um serviço para a parte contrária que é patrocinada pela Defensoria Pública e eu, como defensor, vou beneficiar essa outra parte? Não, não é possível. Funcionar na qualidade de advogado constituído como assistente do Ministério Público ou patrono de querelante, aquele que questiona, né, que deseja entrar com a ação no juízo criminal, também é vedado. Empregar em seu expediente expressão ou termo desrespeitoso tanto à Justiça, ao Ministério Público e ainda às autoridades constituídas. Claro, você sempre tem que tratar com urbanidade, né? Não posso usar termos desrespeitosos. Exercer atividade político-partidária, salvo quando afastados de suas funções, e valer-se da qualidade de membro da Defensoria Pública para desempenhar atividade estranha às suas funções. Ou seja, eu estou usando da função que eu exerço para beneficiar alguém, um terceiro, na qualidade de defensor público, com os poderes institucionais que eu possuo, beneficiando um terceiro. Isso não é possível. Aceitar cargo ou exercer função fora dos casos autorizados em lei, também não pode. E manifestar-se por qualquer meio de comunicação sobre assunto pertinente ao seu ofício, ao seu trabalho, exceto quando autorizado pelo Defensor Público Geral, né? Então, ele pode se manifestar quanto ao exercício da função de defensor público? Pode, mas isso precisa ser autorizado pelo Defensor Público Geral, tá bom? Nós fechamos então o artigo 130 da Lei Complementar número 6, estamos caminhando, temos ainda artigos para trabalhar antes de fecharmos a Lei Complementar número 6. Curtam esse vídeo, incentivem aqui o professor, clique no sininho para você receber os próximos vídeos. Desejo a todos bons estudos, estamos na reta final. Tchau, tchau.